A inauguração de um novo conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, na conhecida cidade Zé Walter, aqui em Fortaleza, ontem, com as presenças do governador Eumano de Freitas, do prefeito de Fortaleza, José Sarto, e do ministro Jader Barbalho Filho, ministro das cidades, lembrou a inauguração, lembrou episódios da famosa Sucupira, a cidade imaginária cujo prefeito era o grande ator Paulo Gracindo. E por que isso? Porque nós tivemos momentos hilários. O prefeito Zé Sarto foi o primeiro a chegar ao evento na hora prevista. O governador e o ministro atrasaram o início da solenidade, mas Sarto não se fez de rogado e trabalhou a sua imagem como o responsável primeiro pela obra, já no local onde seria entregue simbolicamente a primeira chave, ele lá fez as vezes da autoridade única. Quando o governador Eumano e o ministro chegaram, Sarto já dominava o ambiente. Aí teve aquele oba-oba de sempre, né? Só que aqui merece lembrar que os homens públicos de hoje não têm mais aquele respeito, aquela admiração, aquele conceito que tinham os homens públicos do passado. Veja bem, a partir de 31 de março de 1964, a nossa democracia foi assaltada e os militares assumiram o poder. Na época, o Marechal Castelo Branco, o cearense, assumiu o comando do país. O golpe militar ou o regime ditatorial afastou o ex-presidente João Belchior Goulart, que era vice de Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio Quadros, ele assumiu, mas houve uma rebelião das Forças Armadas e ele, então, foi destituído do poder. Pois bem, poucos meses depois de Castelo Branco, o Marechal assumir a presidência da República, com outros generais no comando da nação, ele, cearense, veio ao estado do Ceará inaugurar uma obra importantíssima para o estado naquela época, de 1964. Castelo Branco veio inaugurar a chegada da energia de Paulo Afonso em Fortaleza. Era um momento muito aguardado por todo o estado do Ceará, porque empenhava ali todo o seu projeto de desenvolvimento. Era o sonho dos cearenses a energia de Paulo Afonso. Pois bem, Castelo Branco veio inaugurar. Era governador do estado do Ceará Virgílio Távora, eleito governador em 1962. E Virgílio Távora, no seu pronunciamento de inauguração da importantíssima obra Energia de Paulo Afonso em Fortaleza, foi honesto, teve coragem,
mostrou que o homem público é aquele que tem coragem, que reconhece as coisas. Virgílio começou seu discurso saudando o ex-presidente João Goulart, afastado, defenestrado do governo pela ditadura militar. Ele agradeceu porque toda a obra foi feita pelo governo federal. Todos os recursos gastos na construção do linhão para trazer a energia até Fortaleza foram despedidas pelo governo federal. João Goulart era figura não aceitável pelo sistema do momento, pela revolução, pela ditadura, pelos militares. Mas Virgílio teve coragem de saudá-lo e agradecer em nome dos cearenses pela obra. Ontem, quando foi feita essa inauguração desse conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, lá na cidade Zé Walter, ninguém lembrou que a obra foi feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se foi um bom ou péssimo governo, isso decide a população, mas o governador e o prefeito e também o ministro das cidades não tinham o direito de omitir esse importantíssimo detalhe. A obra foi feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o programa também já não era mais o Minha Casa Minha Vida, porque o governo Bolsonaro mudou o nome do programa para Casa Amarela. Pois bem, e agora com o governo Lula ele voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida. Não custava nada se dizer que a obra foi feita no governo anterior. E, por ter sido feita no governo anterior, não é uma obra do Bolsonaro, é uma obra hoje dos cearenses, cujo investimento maior foi do governo federal e também do governo municipal, que fez toda a estrutura da área. Isso é um mal que se repete, que tem se repetido nos últimos anos na política nacional. Bolsonaro fez a mesma coisa quando veio inaugurar aqui um trecho das obras da transposição de águas do Rio São Francisco, o que já houvera feito o ex-presidente interino, que substituiu a presidente Dilma Rousseff, também inaugurando uma obra que tinha sido feita praticamente no governo dos representantes do PT, Lula e Dilma.